Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Master Dev, canal de programação e tecnologia. Meu nome é Thiago e hoje vou começar uma série nova de conteúdos. Vou trabalhar um pouco mais sobre Java básico. Nesse primeiro vídeo vou trabalhar a questão de Java Collections através da utilização de listas, mapas e sets. Então eu vou dar uma explicada basicamente de como funciona cada um deles, qual é a melhor forma de utilizar cada um, para que serve cada um e como que funciona essa questão do Collections como um todo. Nos próximos vídeos vou trabalhar a questão de outras classes e também aprofundar um pouco mais sobre essa questão de listas e estruturas básicas de dados dentro do Java. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você deixar o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, assim eu posso trazer cada vez mais conteúdos aqui para o Master Dev. E bora pro vídeo! Então vamos lá pessoal, então o que é Java Collections, também conhecida como API de Collections do Java? Trata-se de um conjunto de classes e interfaces que visa padronizar a forma com que os dados e objetos são organizados, seja em listas, mapas ou então listas interligadas. Essa API também define como que os dados vão ser adicionados, como é que eles vão ser consultados, removidos, como você faz uma interação sobre essas listas de objetos. A motivação da criação dessa API de coleções veio lá da época da linguagem estruturada, como por exemplo a linguagem C, onde era trabalhado muito com arrays. Então você tinha muita dificuldade em fazer agrupamento de objetos em listas, arrays no caso, né? Então você tinha que se preocupar com a alocação do array. Então, por exemplo, se você tinha um array de 10, a partir do momento que você precisasse adicionar um 11º elemento, você tinha que fazer a reestruturação desse array. Você teria que criar um novo array, por exemplo, com 20 posições, teria que fazer a cópia de cada um daqueles elementos do primeiro array para esse segundo array redimensionado, né? Então você tinha muito trabalho braçal para fazer uma coisa que agora já está simples aqui na utilização da linguagem Java. Então aqui eu analisando então nessa imagem dessa API de Collections, nós temos, por exemplo, Collections, que é uma interface base, e dela surgem a List, a Set e a Queue. Já aqui no lado direito a gente tem, por exemplo, o Map, que é uma interface direcionada para mapas. Nesse vídeo nós vamos trabalhar apenas List, Set e Map. O List é o mais clássico e o mais utilizado de todos. Basicamente ele oferece uma interface padrão de como uma lista de qualquer objeto pode ser organizada. Ele fornece métodos para adição, métodos para remoção, consultas e tudo mais. Já o Set é muito similar ao List, porém ele trabalha com a premissa que os elementos não se repetem, e para isso ele utiliza algumas estratégias de acordo com cada implementação dessa interface. O mapa é um conceito de chave e valor. Então, para cada objeto que eu vou armazenar nessa lista, ele tem que ser adicionado através de uma chave. E essa chave, ela pode ser qualquer tipo de objeto, desde que ela tenha a implementação do método hash, que é um identificador global das informações daquele objeto. Bom, agora vamos para a parte prática. Para trabalhar com essas três listas, eu vou utilizar aqui uma classe base chamada pessoa. Essa classe base possui duas variáveis, ID e nome. Eu tenho o getSet para cada uma delas e também eu tenho aqui já a implementação do método hashCode e o método equals. Então primeiro vamos trabalhar aqui com exemplos de list. Para isso eu vou declarar a interface list pessoa igual pessoas igual new array list. Aqui eu preciso importar a classe. Eu vou importar a classe Java Util List. Então eu tenho aqui já um array de pessoas. Vejam que eu tenho aqui uma implementação, no caso array list, que é uma classe que implementa a interface list. Existem outras implementações, como por exemplo o vector. Porém, a classe vector já não é utilizada faz algum tempo
pois a classe a Relist ela possui uma performance melhor que o Vector. Antes de começar a falar aqui do list, eu voltei aqui na classe pessoa e eu adicionei um construtor com os dois campos aqui para facilitar na hora de criar os objetos. Então vamos voltar agora lá para o exemplo da lista. Então aqui agora eu vou começar a instanciar os objetos. Então, por exemplo, pessoas.add new pessoa, passar o ID 1, João. Então aqui nessa lista eu já consigo utilizar a adição de pessoas. O método add é utilizado para você adicionar objetos nessa lista. Então como é que eu faço para recuperar um objeto dessa lista? Então, por exemplo, pessoa a igual pessoas.get0. Então eu estou recuperando a pessoa do índice 0. Agora, se eu quiser remover essa pessoa dessa lista, eu faço pessoas.remove. Eu posso passar o A, que seria o próprio objeto. Eu posso passar o índice também, que ele também vai remover. E como eu faço, por exemplo, para interagir sobre todas as pessoas ou objetos dessa lista? Então eu faço um for pessoas. Então aqui para cada objeto ele vai atribuir essa variável e eu posso fazer alguma coisa aqui, como por exemplo, imprimir o nome da pessoa. Um outro ponto aqui, como eu falei anteriormente, essa lista aqui não me impede de eu adicionar o mesmo objeto duas vezes. Então eu posso fazer aqui pessoas.add a, que ele vai aceitar e vai ter duas referências para esse mesmo objeto aqui. Então quando eu fizer, por exemplo, essa interação aqui, esse objeto vai printar duas vezes o nome João. Eu vou só fazer uns ajustes aqui, eu vou tirar esse remove para a gente fazer essa verificação. Eu vou colocar esse print aqui debaixo de novo para a gente ver o antes e o depois. Vou colocar aqui só um quebra de texto aqui, então para separar o antes e o depois, tá? Então executando aqui. Então vejam que antes tinha uma pessoa e depois da adição do objeto ele tem duas referências para o mesmo objeto. Isso não vai acontecer quando a gente utilizar o set. Então agora vamos passar a fazer o mesmo exemplo com set. Então primeiramente eu vou declarar aqui um set pessoas igual new hashset. Essa é a classe hashset que implementa a interface pessoas. Então aqui a gente vai, então vamos só fazer um import aqui e vamos colocar um ponto e vírgula. Então eu já tenho aqui o objeto pessoas. Então agora que eu tenho uma variável set de pessoas, eu vou começar a adicionar os objetos. Primeiramente eu vou declarar aqui uma pessoa João igual new pessoa João. Então eu já tenho esse objeto. Então eu vou fazer aqui pessoas.add João. Para mostrar como é que ficou, eu vou fazer uma interação aqui e eu vou imprimir os elementos que estão dentro desse set. Vou rodar aqui. Vejam que ele possui somente um elemento chamado João. Agora, se eu fizer o seguinte, eu vou também duplicar aqui e vou chamar essa mesma operação aqui, pessoas.add João. Em seguida, vou imprimir novamente a lista para ver se ele duplicou o registro. Então eu vou executar aqui. Vejam que agora ele só possui um elemento João, pois o que ele fez por baixo? Ele utilizou o método hashCode para saber se aquele objeto já estava presente na lista. Então, como deu uma identidade idêntica com o objeto anterior, ele não adicionou aquele registro. Tá, mas o que acontece se eu adicionar um novo objeto na lista? Se eu fizer aqui um new pessoa João com o mesmo ID, ele não vai deixar. Vamos mostrar aqui. Vejam que ele não duplicou, mesmo sendo objetos diferentes. Aqui eu tenho uma instância e aqui eu tenho outra instância. Ele simplesmente já disse que aquele objeto já está na lista. Como que eu posso também fazer essa verificação sem precisar ter que fazer interação nos registros? O método add possui um retorno do tipo boolean, então eu posso fazer a validação. Boolean adicionou igual pessoas.add. E aí eu posso fazer um if aqui, adicionou, se ele adicionou eu posso fazer um sort, adicionou,
else não adicionou. Então, eu vou tentar colocar o objeto duplicado, em seguida vou fazer essa verificação e colocar aqui uma mensagem de log só para saber se aquele objeto foi adicionado ou não. Vou executar aqui, vejam que ele colocou aqui que ele não adicionou ao objeto e, como já estava mostrando antes, o registro do forint. Agora vamos trabalhar aqui também com mapas. Como é que eu trabalho com mapas? Então, primeiramente, mapa, e aí eu vou dizer aqui, por exemplo, chave long, e o objeto vai ser pessoa. Mapa. Eu vou importar a classe aqui, mapa do pacote Java Util, e eu vou instanciar aqui uma implementação desse mapa, new hash map. Então aqui eu vou utilizar a mesma estratégia do set e estou dizendo que é um mapa baseado em hash. Então eu vou indexar os valores de chave e valor através do hash. Então esse método long aqui, quando eu adicionar na lista, ele vai pegar o hash desse valor e vai colocar lá numa variável interna dele de controle para saber como que eu posso depois trabalhar esse valor. Isso daqui é muito bom para trabalhar com acesso rápido a objetos. Imagine que você tem uma lista de 1000 registros e você precisa rapidamente pegar o registro com um índice tal. Em vez de você ter que fazer uma interação toda vez numa list ou num set, você usa o mapa. Desde que você tenha uma primeira indexação desses valores, em seguida você pode acessá-los rapidamente. Isso aqui é uma estratégia muito utilizada com cache e tudo mais. Por exemplo, o Redis é um framework para fazer armazenamento de chave-valor. É muito parecido esse aqui, essa implementação. Lógico, lá tem um monte de outras coisas, mas aqui já dá para ter uma ideia de como que funciona isso. Então vamos adicionar elementos aqui. Para isso também eu vou instanciar aqui pessoa, João igual new pessoa, L João. Agora eu vou adicionar esse elemento ao mapa. Então mapa.put, a chave do mapa, no caso aqui, vai ser o ID e o objeto vai ser o João. Agora, como que eu faço esse acesso rápido ao mapa? Então, por exemplo, mapa.get. E aqui eu tenho que passar aqui, e não o índice. Então, eu vou passar aqui um L. E ele vai me retornar o objeto que eu coloquei lá em cima. Então, imagina que você tenha uma lista gigantesca. Imagina que você tivesse que interagir com todos os registros até achar o elemento específico, mesmo utilizando o filtro ou o que seja. Isso vai ter um custo alto de performance. Se você pré-indexar os valores, ou seja, você pegar uma lista e fazer uma adição ao mapa de forma prévia, em seguida você pode fazer um processamento precisando fazer uma consulta nesse mapa, esse processo vai ser muito mais performático e você vai ter muito mais ganhos na sua aplicação. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Java Collections é muito utilizado no dia a dia, é muito importante você saber quando utilizar lista, quando você pode utilizar o mapa para você ganhar um pouco de performance na hora de precisar recuperar algum registro, como você pode trabalhar com set para impedir que as suas listas contenham objetos duplicados e tudo mais. Nos próximos vídeos eu vou também trazer ainda um pouco de collections, me aprofundar um pouco mais nessa questão de arrays, explicar como é que é a estrutura de um array independente da linguagem e também vou trazer outras oportunidades de vídeos como, por exemplo, listas interligadas e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.